Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e agora falando sobre a matéria de artes, né? Para vocês aí no terceiro ano. A gente vai estar falando agora sobre as características do som. E para iniciar essa aula rapidamente, sem perda de tempo, a gente gostaria de mostrar para vocês alguns instrumentos, né? Por exemplo, nós temos aqui o violão, tá bom? E a gente vai fazer como nota para vocês. Esse é o som do violão. Bom, além do violão, nós temos aqui alguns outros instrumentos, tá? Que são bem conhecidos aí, né? E muitas pessoas gostam demais desses instrumentos. Por exemplo, nós temos aqui, geralmente para pagode, para samba, o pandeiro, não é isso? Bom, o pandeiro, além do pandeiro, nós temos aqui também o piano. Além do piano, nós temos a tão conhecida gaita, ou também o vialejo, né? Que muita gente conhece. Bom, são instrumentos musicais, tá? As crianças adoram, geralmente, muitos instrumentos que fazem barulhos, né? E sobre essa temática dos instrumentos musicais, a gente vai estar introduzindo essa aula. Lembrando que nas próximas aulas, a gente vai estar passando para vocês, explicando direitinho sobre o trabalho de artes do mês de novembro, tá bom? Que também é nessa temática dos instrumentos musicais. Bom, queridos, características do som. Se vocês observarem aqui, tá? Na página da abertura, só lembrando que esse conteúdo está tanto no livro novo como no livro velho. No livro velho muda um pouco aí a imagem de abertura, né? Mas de um jeito ou de outro, assim, de um jeito ou de outro fala de som, não é isso? Nesse primeiro caso aqui mostra um bugio, que está produzindo um som bem natural. No segundo caso, mostra um homem aí cantando um estilo musical que, pelo que a gente vê aqui, né, é a música clássica, né, de ópera. Então, assim, é uma música aí, um estilo musical bem interessante, onde ressalta aí a necessidade do som e também da voz. Bom, queridos, a gente vai estar falando agora um pouco sobre o som. Olha, o som possui diferentes propriedades, como por exemplo, a intensidade, né? Ele também possui a duração, ou em outras palavras falando, o tempo, né? Tem ainda a altura e também tem o timbre. 4 características que são essenciais e que diferenciam bem o som. Por exemplo, a imagem a seguir representa 2 maneiras de se produzir som. No caso agora, usando a voz. Veja bem, no primeiro caso, mostra alguns rapazes tocando violão. Tá? E eles estão cantando. Primeiramente, observem bem, em um lugar aberto, tá? Provavelmente numa calçada, no meio da rua, e um grupo de pessoas ouvindo em um local totalmente aberto. Então, nesse caso, para que as pessoas ouçam, né, ele precisa fazer um esforço muito maior e projetar sua voz com maior intensidade e com maior esforço. No segundo caso, né, se você for ler a imagem, você vai ver que a mamãe está cantando uma música de niná para o bebezinho. 2 coisas interessantes sobre essa imagem. É que ela está em um ambiente fechado, bem provável aqui que seja o quarto do neném, né? Um local totalmente fechado, e ela está cantando para o neném dormir. Então ela vai projetar sua voz com uma intensidade inferior à imagem do segundo caso, e com uma voz bem suave. Veja bem, a duração do som. O som, por sua vez, está relacionado ao fato de ele ser mais longo ou mais curto. No caso, isso é a duração do som. Ou tempo de produção do som, né? Então, por exemplo, quando você vai aprender a tocar um instrumento, a primeira coisa que você aprende é a questão do tempo e automaticamente entonação de voz. Por quê? Porque as 2 coisas estão bem associadas à questão do produzir som. Se você vai aprender a tocar violão, você precisa aprender o tempo da música. E isso é muito difícil às vezes para as pessoas. Não é à toa que tem pessoas que quando vai cantar, por exemplo, acompanhada por um instrumento, ela começa a ultrapassar o tempo do instrumento. E isso não pode. Você tem que esperar o tempo, tá, dentro da música. E aí isso é muito importante. Veja bem, como nós podemos ver aqui, quando falamos que o som é mais agudo
ou mais grave, estamos pensando em sua altura. Por exemplo, o som grave. O som grave, geralmente ele é produzido, tá, por homens. Não dizendo que mulheres também não possam produzir som grave. Por exemplo, Ivete Sangalo, uma cantora bem conhecida, tá, ela produz sons bem graves. Por quê? Porque ela tem um timbre de voz, ou seja, um tom de voz bem grave, uma voz grossa, embora que feminina. É claro que vozes extremamente graves, só quem alcança são os homens. Uma mulher jamais vai conseguir alcançar um tom muito grave. Ainda que ela tente, por mais que ela se esforce, por mais que a voz dela seja grave, ela não vai conseguir atingir notas muito graves. Por quê? Porque é característico dos homens. Agora, ela pode atingir uma nota grave, mas não tão grave quanto, por exemplo, a cantar no extremo do grave. Aí, por exemplo, o agudo. O agudo é uma voz feminina. Por exemplo, o homem também pode ter uma voz aguda, mas o homem jamais vai alcançar notas extremamente agudas. Ele vai, no máximo que ele consiga, um médio agudo, mas ele não vai conseguir chegar ao extremo do agudo. Por quê? Porque é uma voz característica feminina, tá? Então tem essa particularidade. Então o timbre de voz está muito associado a isso. Então, por exemplo, a altura, tá? A altura da voz, tipo grave ou aguda, extremamente grave ou extremamente aguda, diferencia nessa particularidade aí. Por exemplo, os cantores de óperas têm vozes extremamente agudas, mas as mulheres que cantam óperas também, tá? No lírico, elas também têm vozes extremamente agudas. O homem grave, extremamente grave, as mulheres extremamente agudas. Veja bem, entra aí o timbre. É uma característica particular de cada emissor de som, que define justamente nisso aí. Umas pessoas têm vozes mais agudas, outras mais graves, tá bom? Aí veja bem, conheça agora alguns instrumentos musicais. Temos aqui uma clarinete ou uma flauta, tá? Embora que o clarinete é diferente de flauta, mas tem mais ou menos o mesmo som, tá? E também nós temos aqui uma tumba, né? Uma tuba. No caso, dois instrumentos com sons diferentes. Um mais suave, outro mais alto. Um mais agudo, um mais grave. Veja bem, tente imitar o som deles com a sua voz. Qual deles parece para você mais agudo ou mais grave? Bom, não é possível a gente imitar o som deles com uma voz, tá bom? Mas se você procurar aí na internet, você vai ver o som particular de cada um dos instrumentos. Então você vai poder comparar quem é mais grave e mais agudo. Veja bem, aqui, tá bom? É uma atividade, tá? Descrita aqui nas páginas 87, tá bom? Do livro de vocês. Por exemplo, a gente nem colocou ali, olha, página 86 e 87 é a atividade, tá bom? Do livro. Quero que vocês deem uma olhada aí, não é nada difícil de responder. E também tem aqui na página 88, tá bom? São as atividades 86 e 88. Deem uma olhada nessa atividade aí, respondam ela, tá bom? E eu espero que vocês não tenham dificuldade. É um assunto bem interessante, vocês podem conferir aí, procurar mais algumas informações aí pela internet. Meus queridos, qualquer dúvida nos procure. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.